Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Med Taum. E, continuando a nossa saga de Unifesp, dando as dicas aí de prova, depois do sucesso da FUVEST, galera aceitando tudo que cai, vamos falar do inglês, disciplina. E para isso está aqui o professor Celso. Seja bem-vindo, Celso. Fala aí, Kim, tudo bem? Eu que agradeço o convite, vamos para cima. Falar de inglês na Unifesp, que eu acho que é a prova que mais cobra. O inglês tem maior peso, a Unifesp aí. Vamos lá. Então eu vou projetando aqui as incidências dos últimos 5 anos, o estudo que fizemos. E é a hora que a galera mais recorre ao professor de inglês ou não? Então, o que acontece? O pessoal tem várias coisas que o pessoal interpreta errado sobre as provas de inglês, né? A primeira delas, assim, olha para o Enem, que é o Exame Nacional, tem lá 180 questões, 2 dias de prova. Mas tem só 5 de inglês. E acaba levando isso para as outras provas, o que não é verdade, né? A FUVEST, a última que a gente fez aí, que a gente conversou, a prova veio com quase 12 questões de inglês. A própria prova da Unesp, que é da banca, que a gente vai comentar hoje, que é da VUNESP, 19 questões envolviam inglês de alguma forma. Então o pessoal entende um pouco errado. Então eu vou pensar só na prova que tem mais questões, que historicamente é a prova aqui da Unifesp. Teoricamente tinha 15 questões de inglês, né? Era o dia de linguagem, 30 de português, 15 de inglês e a redação. Aí, por questões, os vestibulares têm reduzido por custo o número de questões. Aí a gente caiu para 10, mas o que acontece? É 15 e 10, né? 15 de português, 10 de inglês. Então, em termos de proporção, aumentou o peso do inglês na prova. Mas isso é conversa, que é assim, o inglês é tão importante quanto, né? A mensagem que as bancas mandam é: a língua do conhecimento é o inglês, você precisa do inglês para passar pela universidade. Então tem que estudar, não tem como. O pessoal entende errado isso aí, então a gente aproveita aqui para dar o recado e já ir consertando alguns desentendidos. Já não querendo dar uma bronca, mas já falando, uma coisa é você fazer um cursinho de inglês, como eu fiz, outra coisa é você aceitar a questão de inglês no vestibular. Perfeito. Eu sei falar português, eu sei escrever e não necessariamente eu gabarito língua portuguesa. É exatamente esse raciocínio. Se fosse assim, todo mundo acertava a prova de português. E é muito bom que você falou a questão do curso de inglês, né? Então, o que acontece? Professor, é muito comum isso. Professor, eu fiz um curso de inglês, como é que é? Professor, eu já tenho um certo domínio do idioma, como é que eu faço? Tem duas coisas aí. O curso de inglês, ele foca para você desenvolver principalmente o que? A habilidade de fala, de escuta. Sim. Então, não é que o curso te engana, mas ele te dá o necessário para você viajar, sobreviver, pegar um avião, conversar com as pessoas. E aí, muitos alunos que já têm essa habilidade, o que vale muito. Claro. Quando chega na hora da prova, fica frustrado porque, não consegui desempenhar. Eu já fiz intercâmbio, mas eu não consegui gabaritar inglês. Exatamente. Por 2 motivos. Primeiro, não conhece a prova. Sim. Não fez a prova, não sabe como a prova funciona. Segundo, as habilidades que são pedidas na prova são do mais alto nível de leitura. Proficiência. Que é trabalhada, exatamente, proficiência, que é trabalhada nesses cursos. Mas nesse curso, a habilidade de leitura é mais um subsídio para ajudar a pessoa a aprender a falar do que realmente ler um texto. Eu brinco sempre na sala de aula, o pessoal vem, tá, legal, quem já viajou, quem já fez o intercâmbio, como você citou? Eu. Tá, você lia o jornal todo dia quando estava lá? Claro que não. E a prova é basicamente isso, você já colocou as incidências ali, 70%, né? Interpretação de texto, mas que tipo de texto? Um texto padrão, né, do mais alto nível, que a gente chama nas classificações, né? A1, A2 é o que a gente chama do básico, B1, B2 a gente chama do intermediário e o C1, C2 que são o avançado. Um aluno brasileiro, quando faz um curso comercial aqui de inglês, quando ele termina o curso, ele sai com o B2, que é o Upper Intermediate que a gente chama, né? Intermediário médio. Consegue resolver muita coisa, tanto que chama de usuário independente, consegue se virar. Mas os textos vão para o nível C1 avançado. E pouca gente chegou nesse ponto. O que a gente faz aqui no curso é o quê? Trabalhar exatamente nessa habilidade. Então, o que acontece bastante? Tá ali, tem gramática, né? O pessoal vê, 15%, é a única que pede. Então, ele vem ao nosso curso, mas tem umas gramáticas no curso, mas não cai na prova, não cai.
Não vai ter uma questão te perguntando o que é um simple present, o que é um future, não vai ter. Mas se você não domina esses temas, você não consegue ler o texto. E se você não ler o texto, você vai sofrer. E pensando nas 10 questões aí de língua estrangeira ou inglês, o aluno, os aprovados em medicina, que é o nosso maior público, tem que gabaritar. É gabarito. Ou no mínimo errar 2 ali. Assim. Não, é gabarito. É gabarito, porque essa uma conversa que a gente já teve, né? Alguma coisa vão fazer para as provas de medicina, não é possível. Porque o nível de preparação, o nível de exigência é tal, mas o nível de preparação dos alunos subiu demais. Sim. Então, assim, eu não consigo chegar para um aluno que de 25 questões de linguagem acertou 23, que não teve um bom desempenho. Não foi aprovado. Um aluno da FUVEST, por exemplo, 90 questões, acertei 80. Isso não é isso aí é espetacular, mas não é suficiente. Exato. Então, é gabarito, não tem conversa, tem que gabaritar. Mas tem jeito, tá? Tem como chegar lá. Dá para chegar. Você fez a introdução aí e isso a gente tem sempre o feedback dos alunos. O quão inglês este ano eu tô falando 2022, tá? Assim, porque a gente, né? Não viramos ainda a temporada de vestibulares. Está acabando. A Unifesp é o marco final, depois tem as MMEs do Einstein, enfim, aí encerra de fato. O quão inglês apareceu este ano, assim. Sim. Inglês a prova inteira. Basicamente, sempre tinha alguma coisa de inglês. Se você não soubesse inglês, você não resolveria tal coisa dentro da matemática, por exemplo. Exatamente. Então, cada vez mais já fica aí a dica para quem for fazer cursinho, né, este ano, dedique-se ao inglês. Assista às aulas. Assista às aulas, façam os exercícios. Presta atenção no que o professor fala. Sim. Certo? Porque a gente já tem um histórico aí. Que assim, o que eu falo para os alunos que é importante prestar atenção? Eu fiz os cursos de inglês, eu fiz os cursos de proficiência e eu já fui vestibulando. Sim. Então eu sei como é que é fazer uma prova em dezembro e ficar esperando uma lista de espera, ficar esperando nota de corte. E aí faz a segunda fase, né? Aí fica aquele mês de janeiro todo, não consegue nem curtir uma praia, não consegue fazer nada, da ansiedade de esperar o resultado. Exato. Então eu sei como é que funciona isso, eu faço sentir isso na pele. E eu sei como é que faz para virar. E eu aprendi, gente, eu tô aqui dando aula pro pessoal num curso de inglês, é uma coisa. Eu sei que na prova é diferente. Então, o que a gente consegue fazer? Pensar na prova. E não tem muito segredo, não, tá? Pegar um pouco o que você comentou sobre o aumento da incidência no inglês na prova. Então, por exemplo, a gente tem aqui, estamos falando da prova de linguagens da Unifesp, 25 questões. Então é 15, 10? Não. Pode ser 13, 12, pode ser 12, 13. Por quê? O que a banca VUNESP tem feito recentemente? Ela tem focado na interdisciplinaridade. Muito. Então, aqui no caso da prova de linguagens, ela vai brincar com o quê? O que ela vai fazer? Vai ter um cartoon, vai ter uma tirinha. E a tirinha vai ter um efeito de humor. Ele vai te perguntar que efeito de humor é esse. E normalmente passa por o uso de uma figura de linguagem. Essa pergunta vai estar o quê? Em português. E quais figuras de linguagem que você estudou lá na gramática em português. Então, isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, o que ele está mostrando? Que são duas formas de linguagem, são duas maneiras de se comunicar, mas que elas chegam num ponto comum ali. E o que ela quer de você? O que a prova está querendo de você? Que você é capaz de olhar para esse conteúdo e abstrair o sentido. É basicamente isso. É a mesma coisa ali quando a gente fala interpretação e compreensão de texto. Não é você traduzir o texto. Professor, eu leio o texto com dor de cabeça. Claro que você está fazendo uma habilidade intelectual diferente da que está sendo pedida. Você está traduzindo, você começa a prestar atenção nas palavras e se perde da frase, se perde do sentido. Sim. Como é que resolve isso? Começa o curso, vai estudando, lápis e papel, vocabulário. E você vai se familiarizando com essas palavras e vai praticando. Então, assim, quem chega aqui agora, me dá aí, professor, uma dica. Não tem dica. Mas tem um processo, tem um método, tem uma maneira de chegar. Que, assim, é igual maratona,
é igual aprender a tocar violão. Você toca violão, Kim? Toco violão. Você aprendeu o quê? Em 2 dias? Não. Quanto Ixi, tempo? eu trabalho. Cara, assim, até hoje eu tô aprendendo, né? Então. Isso já tem uns 6 anos, 8 anos, não, 10 Você acho. tirou a primeira musiquinha. 11 anos. 11 anos. A primeira musiquinha foi Legião Urbana até. Com quanto tempo? 3 meses tocando? Demorou aí isso aí mesmo, 2 meses, 2 meses e meio. É a mesma coisa aqui para nossa prova. Sim. Então, assim, E até hoje eu aprendo alguma coisa no violão. Até hoje você está aprendendo alguma coisa. Eu mesmo, às vezes, estou lendo um texto assim, cara, essa palavra eu nunca vi. Outro dia eu fiz no meu Instagram, eu fiz lá um post, um stories, né, sobre a gramática que mais cai, que são os connectors, as conjunções. E eu falo, ó, tem essas 3 conjunções que introduzem orações. E uma colega, professora, mais experiente, falou, Celso, eu não conhecia essa conjunção. Então, assim, e eu também aprendo coisas com meus colegas. Todo dia a gente aprende o negócio. Exato. Mas o que você falou, 3 meses para tirar lá o Legião Urbana, 3 meses, se você fizer todo dia essa preparação, em 3 meses você vai começar a ver, opa, Sim. eu estou lendo o texto, não estou mais traduzindo. Todo começo é mais árduo, né? O começo é difícil, mas não dá para pular essa etapa. Não. Não dá para pular essa fase. Mais uma vez você vencendo essa fase, é tranquilo. É igual tocar violão, é igual se preparar para uma maratona, é igual ir para academia, é igual fazer dieta. É tá? isso. Mas uma vez que você estabeleceu e entendeu, e a gente sabe como é que você vai fazer isso, a gente explica como você vai fazer isso, aí não tem erro. Tá? Então essas questões de interpretação e compreensão de texto, o que vai acontecer nessa prova? Isso, vamos Vai vir um de textão, dicas, isso. Dicas. vai vir um texto enorme lá, 4, 5 parágrafos. Você não vai ler o texto e fazer a prova. Não. Primeiro você vai tentar fazer o quê? Pensar aquelas questões de interpretação, mas tipo, de acordo com o 2º parágrafo, de acordo com o 3º parágrafo. Ou dados ou informações, de acordo com o cientista fulano de tal, no ano tal. Essas informações você vai pensar, vai no texto, acha essa informação, lê aquele trecho e vai responder na prova. Não necessariamente precisa saber todas as palavras que lá estão. Isso é importante no aspecto seguinte, é importante você falar isso. Você não precisa saber todas as palavras. Na verdade, o que vai acontecer? Se você faz a preparação, você acaba conhecendo as palavras. Mas isso que você falou do vocabulário, eu vou voltar a isso depois, né? Que tem uma questão que é exatamente sobre isso, a palavra que você não conhece. Mas o que eu estou dizendo antes é assim, você vai fatiando essa prova para ela ficar mais fácil para você. Uhum. Para você ganhar tempo, inclusive. Então você responde lá, 2º parágrafo, 3º parágrafo, o que está acontecendo? Você já está se familiarizando com o texto. Perfeito. Então aquela questão lá, 16, né? É de 1 a 15, 16. A ideia geral do texto, certamente é a última que você vai fazer. Porque você vai passeando pelo texto, resolvendo as questões que eu te falei de parágrafos, as de gramática, essa de vocabulário que você citou, que eu vou falar já. E se você já está familiarizado, se você já vem se preparando, você vai responder. As questões de gramática vão estar lá, você pinça, já responde de cara, essa fica para o final. Esse negócio da palavra que eu não conheço, que você comentou, o que acontece? Tem essas questões. Eles sabem, a banca sabe qual é a palavra que ele vai pensar e colocar. Volta naquilo que eu falei do nível de vocabulário, né? A1, A2 básico, B1, B2 intermediário, C1, C2 avançado. Eles olham para o texto e sabem, essa palavra aqui ela não é comum, ela não é recorrente. Ou vão perguntar para o aluno o que é. É o que você falou. Você não conhece a palavra, mas você sabe ler o texto, você entende o texto. Então você vai inferir o sentido. Foi uma maneira que a banca encontrou, primeiro, de aumentar o nível de dificuldade da prova sem tirar as características dela. Perfeito. Então foi bem... Eles foram bem hábeis nessa ideia de aumentar a dificuldade. Segundo, premia o aluno que se preparou. Então, assim, não precisa decorar o dicionário. Mas aquela palavra ela é tão específica que dentro do contexto você consegue inferir. Isso. Se você memorizou, parabéns, sinal que você se preparou bem. Pô, é uma palavra que eu conheci. Mas a banca sabe, ela não tenta fazer você decorar, ela tenta te dar indicações que, pelo contexto, você vem comigo e você vai acertar. Sempre vai ter essa questão. Pelo sentido aqui que está me dando, deve ser algo desse tipo. Exatamente. E outra coisa que eles gostam muito de enfatizar nesse trabalho, nessa questão,
você sabe como é que forma uma palavra. Isso. Então você consegue identificar qual que é a raiz daquela palavra. Você já viu aquela palavra em algum outro lugar, talvez como um verbo, como um adjetivo. E ele criou ali com uso de prefixo, sufixo. Pô, Isso. dá para eu saber que essa palavra é tal coisa. Ou tipo, eu não conheço a raiz dessa palavra, mas pela terminação eu estou vendo que ela é um verbo ou é um particípio. Então eu consigo entender qual que é o sentido que ela está fazendo aqui na frase e chegar. Basicamente se você vê uma palavra que você não conhece ou está perguntando ela, não se apavore. Não apavora. Se você estudou, se preparou nível B ou B2, é isso? Não mais, é C1, que é C1 para cima. Você vai conseguir aceitar, assim. Se for o caso, deixa ela para o final, deixa ela por último mesmo. Você já tem toda a ideia do texto, deixa ela para o final. Você vai ver que ela vai, às vezes até na segunda conferência que você faz a questão, né? Isso. Estava aqui. É quase igual à biologia também. Aparece uma palavra que você não conhece, fala, pera lá, prefixo, sufixo, já ouvi falar isso. Vou chegar lá. Você sabe que eu já dei aula de inglês, né, Celso? Essa você não me contou. Há muitos anos Teve colegas aqui que já me falaram isso. É mesmo? Eu dei aula de inglês. Falei, mesmo, agora estou sabendo de você agora. Você tá falando aí, eu fui lembrando, nossa, como eu sofria. Então, cara, então você sabe exatamente, é o que você falou, eu fui te lembrando, a diferença do remember pro remind. Pô. O que é o remind? Você já tinha essa experiência, quando eu fui falando, eu tinha esquecido, mas isso. Ele falou... Resgatei, isso. Remind, né? É isso. Então, assim, é o trabalho de fazer a leitura de texto ao longo do curso. Aí para de dar dor de cabeça, para de cansar e para de traduzir. Começa a entender. Essa língua você passa a dominar mais essa linguagem e ver coisas que não dá para traduzir, que é o que cobra nas tirinhas, né? E você acha que, assim, né? Enfim, eu imagino que os nossos alunos aí já estão fazendo isso. Prova anterior pra caramba ajuda? Muito. Muito? Não precisa comprar nada. Perguntam, professor, preciso comprar essa plataforma? Não. Esse ano que você está fazendo, se você é medicina, não tem muita coisa que você está fazendo na sua vida, infelizmente. É isso. Né? Então você está focado nisso. Então se você vai se focar para passar na prova, material de prova. Você tem que conhecer a prova. Com certeza. Conhecer a prova. Então, provas anteriores é o começo, é o básico. O nosso material, o que é composto? Questões de provas anteriores. A gente comenta, a gente aponta, é por aqui que você vai. Mas é o começo. Professor, fiz todas as provas, decorei as provas. Ótimo. Internet, textos, quais textos? Das fontes que são pedidas na prova. New York Times, Economist, Guardian. Coisas que você gosta, coisas que você sabe que talvez vai aparecer e vai lendo. E você vai perceber, poxa, não estou mais traduzindo, tem uma outra palavra que eu não conheço. Eu já treino esse entendimento, depois eu olho no dicionário e vejo, sim, a coisa está indo bem. Você falou aí do cartoon, enfim, figura de linguagem. O que o aluno pode encontrar na prova de inglês aí? Estilo esse esqueminha que você falou de cartoon. É o seguinte, cartoon, tirinha, tem uma piada. É humor. É entender a piada. E como é que é essa piada? Ou vem de uma duplicidade, um sentido ambíguo, né? Faz aquela surpresa. Olha, eu uso a palavra de uma maneira que existe e não fazia sentido. Que maneira criativa. Ambiguidade, saber qual é a ironia. Tem questões claramente assim. Qual que é o sentido aqui? Ironia, claramente. Né? Outras que eles veem assim, frases que não dá para você traduzir ao pé da letra, mas se você pegar a ideia, que a gente chama do idioms, né? São as expressões, não dá para traduzir, mas você olhando ali e sempre fazendo uso do recurso visual, o recurso visual tá te falando alguma coisa, e aí você vai pegar. Então, entender a piada, saber dominar, conhecer bem as figuras de linguagem, que é ali que vai estar a piada. Ambiguidade, ironia, a piada e as figuras de linguagem. É por ali que vai estar. Isso quando está associado a uma imagem, né? Mas o que mais? Tem muito ainda, nem tanto na Unifesp, não acontece muito de aparecer canções e poemas, mas aparece muito anúncios.
Anúncio. No sentido, anúncios de governo, de ONG, né? Que eles não usam propaganda. A única vez que eles usaram propaganda foi quando teve a pandemia, e aí foi aquela loucura, teve que fazer 2 provas, aí puxaram o banco de dados lá e trouxeram uma questão, reciclaram uma questão. Uhum. Mas na situação normal, o que ele coloca lá? Campanha de vacinação, campanha de prevenção à AIDS, campanha de prevenção à violência doméstica, né? Aí prestar atenção na imagem. A imagem está falando alguma coisa. Então, não prender-se ao literal, que às vezes é pouco, é metade da mensagem. O resto, a outra parte da mensagem vai estar na mensagem gráfica. Então, sempre lembrar de fazer essa intertextualidade, essa conversa, a imagem com o texto. Boa. E de gramática, o que mais cai aí? O que sempre está lá? Gramática é o seguinte, o aluno pergunta, professor, gramática e tal. Olha, chamar de gramática até seria uma simplificação para ajudar a gente a entender. Essa prova tem essa ideia de texto, de ideia de texto, de interpretação e compreensão. Para você entender, tem alguns aspectos da língua que você precisa conhecer. Esses aspectos são pronomes, as conjunções que eu já mencionei, modal verbs e os falsos cognatos. Então, vamos falar desses 4 aqui. Pronome, por quê? Para que serve um pronome? O pronome retoma um tema que foi falado anteriormente, sem repeti-lo. Então, trabalha para a coesão e clareza do texto. Questão clássica. Então, grifo pronome, a quem que o pronome se refere? O que ele está cobrando aí? 2 coisas. Se você lê o texto, você já se deparou com esse pronome. Se você não sabe a quem o pronome se refere, você já se perdeu no texto. Então, ele está pedindo, é uma gramática? Mas referente ao quê? Subsidiar a entendimento do texto. Óbvio, o aluno preparado, que conhece os pronomes, já sabe como funciona esse tipo de questão, já sabe como é que resolve. Então, sai na frente. Então, pronome é uma questão clássica aí da banca da VUNESP. Outra questão que acontece bastante, as tão temidas conjunções, né? Essa palavra aqui eu não sei, o que acontece com a conjunção? Pode fazer um paralelo com o português. Quando eu comecei a dar aula, principalmente no cursinho, o pessoal vinha com esse papo, falava, não faça isso, aprenda no inglês. E eu aprendi com os alunos que às vezes tem coisas que dá para você fazer isso sim. E as conjunções que dá para você fazer um paralelo com o português. Mas muito cuidado, não estou dizendo que dá para você traduzir imediatamente, estou falando que a ideia, o conceito é o mesmo. Qual o conceito? Oração subordinada. Então, a conjunção trabalha o quê? Ela já traz uma ideia de qual é a subordinação. Se é uma ideia de contraste, se é uma ideia de adição, se é uma ideia de afirmação, esse tipo de coisa. Então, o que a prova está falando? Você está lendo o texto, pintou uma conjunção, você não conhece? Cara, você tem que conhecer. Porque se você não conhecer, você não entende o texto. Pode ir lá no dicionário? Pode. Aí ele vai te falar, essa aqui é uma conjunção de contraste, adversativa. E ela pode ser substituída por essa ou essa ou essa. Então, assim, tem que conhecer. A gente tem aula sobre isso, tudo mais. Mas qual que é a ideia? Tem 3 maneiras que a prova vai te cobrar isso aí. Primeiro, está lá a conjunção, grifou a conjunção. Vai te pedir o conceito, a ideia, que é o que eu falei. Afirmação, adversativa ou contraste, de conclusão. Pede a ideia e o conceito. Uhum. Segundo, vai pedir um equivalente em inglês. Aí é o seu domínio de vocabulário. Se leu tanto texto, você assistiu a aula, eu sei que tem uma coisinha aqui que esse aqui eu posso trocar por esse sem perder sentido. E fiquem tranquilos, né? Quem vai fazer a prova, fica tranquilo. Eles perguntam assim, poderia substituir essa palavra por aquela? Exato. Mas pode ficar tranquilo que as outras alternativas costumam ser absurdas. Tá. Né? Então, assim, se você se preparou, essa questão vem de presente para você. E a terceira maneira é um equivalente em português, que é o que eu falei. Eu aprendi com os alunos fazer. Pode usar essa ideia das orações subordinadas que você tem lá, o conceito, você pode usar. Você não pode fazer o seguinte, então as conjunções de oração subordinada no português são as mesmas no inglês, eu traduzo. Não. Pensa sempre em termos de ideia, de entendimento, não de tradução. Tanto que a prova toma muito cuidado na questão. Ele nunca fala assim, qual é a tradução? Ele sempre fala, qual é o termo equivalente?
Qual o sentido? Próximo, parecido. Essa é, no caso, das conjunções. Qual outro que também costuma aparecer e recentemente a VUNESP mudou um pouquinho a maneira de pedir? São os modal verbs. Por que modal verbs? Porque, diferente do português, cada modal verb pode expressar uma diferente ideia em diferentes contextos. E antes a prova fazia isso, grifava o modal verb e pedia ou conceito, possibilidade, probabilidade, hipótese, conselho, ou um equivalente em inglês. Por que não pede equivalente em português? Porque é muito simples. Em português eu falo pode, poderia, deve, deveria e pronto. E eu entendo. No inglês não. A tradução é igual, mas cada um tem um conceito dentro daquele momento ali. E a VUNESP tem mudado. Antes ela fazia essa cobrança direta, como ela fazia nos connectors. O que ela está fazendo? Ela está pegando frases do texto e coloca os modals dentro de frases nas alternativas. Aumentou um pouco o grau de dificuldade, porém, se você está dominando o assunto, é mais uma chance de você, assim, quem conhece já não vai gabaritar tanto daquele que, diferente de quem conhece para quem domina. Quem domina continua gabaritando. Quem conhece pode ficar no meio do caminho aqui. E a última, que na verdade é vocabulário, né, que eu comentei, que é o falso cognato. Falso cognato. Mas aí é tranquilo, porque tem 3 clássicos, né? Actually, não é atualmente. Você deu aula de inglês, você vai lembrar do actually, de fato, na verdade. Realize, não é realizar. Embora eu vejo gente falando realizar em português com ideia de perceber. Aí não está de tacar. Não, meu cara, para com isso. Você tem uma palavra em português, não cria confusão. Eu realizei a situação. Não, você não realizou, você percebeu. Realizar é outra coisa. Então, realize não é realizar, perceber. E o pretend, que não é pretender, que é fingir. Esses são os clássicos. E me espanta ainda Aparece que tem na gente... prova, é isso? Aparece. Apareceu recente, tanto na Unesp quanto no Einstein apareceu. E aí me espanta às vezes que os alunos ainda... Esses 3 aí tem que ficar ligeiro, que vira e mexe. Esses 3, prevent, que não é prevenir, é evitar. Parece igual, mas é um pouquinho diferente. Prevent, não é prevenir, é evitar. E tem mais um do vocabulário, que são os advérbios, né? Advérbios de frequência, principalmente. Então, assim, o que eles fazem? Tem advérbios de frequência que são parecidos ao português. Por exemplo, frequently. Aí, o que eles fazem? Pegam um que não é tão parecido, que é o often, ou FTN. É comum no texto, mas para o brasileiro que vai ler, que manja o português, frequently eu pego, mas e o often? Sim. O perdido. O outro, né? Que não é tão comum, que exatamente expressa essa ideia. Que é o hardly. O hardly não é uma palavra difícil para nós. Porque hard, difícil, dificilmente. Tá. Mas e o seldom? Que aparece nos textos. É mesmo? Seldom. Eu sabia que estava nesse nível. Tá assim. nesse nível, prof. Tá nesse nível. O que eles estão brincando aqui? Eu falo na nossa aula, né? Primeira aula inaugural. Gente, beleza. Sorte sua que você é brasileiro e fala português. Porque o inglês, metade do vocabulário, por razões históricas, Sim, vem do francês e do latim. Beleza. Da outra metade da metade, 25%, é o inglês do dia a dia que a gente já conhece, que eu falei do hard, car, soft, tudo mais. O drama, na questão que você apontou, do vocabulário difícil, né? 25 que você não conhece. Ou que você tem que trabalhar os textos para conhecer. Mas sempre do outro lado tem um equivalente no latim e do francês, que eu falei agora. Usually. Sim. Usually, often. Seldom, hardly. Tem essas palavrinhas aí que aparecem na prova. Então, se for mandar a mensagem, leia os textos. Leia os textos leia os textos, presta atenção. Fiz aí, sei lá, 5 últimos anos de Unifesp. E aí, dica final. Posso pegar qualquer VUNESP, Albert Einstein, você citou, tudo que for VUNESP ajuda? Sim. Pergunta mesmo assim, de leigo, como aluno estou estudando. Quer estudar? Além de ler os textos, além de assistir as aulas, de se preparar, ver como é que funciona as conjunctions, como é que funciona os modal verbs, como funcionam os adverbs. Tem essas aulas, né? Os pronomes, tem que saber.
Pode juntar aí o balaio aí das provas anteriores da VUNESP, vai perceber que a prova está mudando, né? Está tentando evitar esses gabaritos. E a última mensagem que eu vou deixar é o que apareceu na última VUNESP. Prestar atenção agora. Eu sempre falei que o que cai na prova de interpretação de texto é porque está no texto. Fica tranquilo. Mas o que a prova tem feito? Aumentou a incidência da interdisciplinaridade. Então, a pergunta está em inglês, mas a resposta tem alguma outra matéria que você estudou. Então, a última questão que aconteceu na prova da Unesp era uma questão de geografia. Sim. No meio da prova de inglês. E a resposta não estava no texto. A resposta estava no seu domínio sobre os protocolos assinados de proteção do meio ambiente. Desde lá do CFC, né? A gente lembra, quando era criança, ficava sem dormir à noite depois de assistir o Fantástico, porque, nossa, furou a camada de ozônio. E furou mesmo, né? Furou. Então, a gente toma um sol, tem que tomar cuidado. Desde lá, de 88 para cá, tem que saber todos os processos. Aula de geografia, atualidades. Importante, questão de atualidades é um assunto que a gente tem e tem que falar quais são os assuntos que caem. O que cai em termos de atualidades? Rede social. Né? Rede social e, derivado da rede social, o poder das que a gente chama das Big Techs. Né? Facebook, Google, todas essas empresas, como elas têm poder, é o que tem caído nos textos. Né? O poder dessas empresas derivado do poder das redes sociais. É um assunto que o aluno tem que dominar. Outro assunto que a gente acabou de falar. Aquecimento global. Tem essa. Tem que saber. Tem que dominar. Mas não existe aquecimento global. Não, se você acha que não existe aquecimento global, você não serve para a universidade. Você tem que estudar mais. Tem. E o que a universidade quer de você? Que você saiba por que tem, que aponte as razões por que aconteceu, e por que a queima do combustível fóssil ainda existe, ainda acontece, e por que isso causa o aquecimento do planeta. Tudo vai estar em inglês. Então, rede social, o poder das Big Techs, aquecimento global e, recentemente, inteligência artificial. Texto sobre quais são as consequências da ampliação do uso da inteligência artificial. São os assuntos que a gente chama aí dos assuntos quentes que podem aparecer na prova. Boa, fechou. E para finalizar, antes de você desejar uma boa prova, para quem quiser te encher a paciência aí, perguntar um monte de coisa, como é que acha o professor Celso? Celso Prof, @Celso_Prof, Prof com E no final. Lá no Instagram, a gente responde. Se tiver acordado 3 da manhã mandar, não se assuste, responde. Porque a hora que está acordado, a gente manda. É isso, coisa de professor. O que a gente mais gosta de fazer é ajudar a tirar dúvida de aluno. É impressionante. A gente manda lá. Professor, você mandou 5 minutos de áudio, é que eu fiquei com vergonha. Eu queria mandar 10. Entendeu? Boa. E se não encontrar ele lá, vai no @H+. @H+. Que vai chama achar. lá, cadê o Celso? Aí, é isso. O pessoal manda lá. Fechou, Celso. Queria Beleza? agradecer sua presença. Eu que boa agradeço prova o convite. para todo mundo, né? Boa prova. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E na hora da prova que não tenha nenhum desgraçado que abra lá um Cheetos bolinha do seu lado, que estoure Coca-Cola. Essa é o boa sorte. Porque boa sorte, você já precisa de sorte. Você já se preparou para a prova. Boa sorte é não ter nenhum inconveniente lá. Pessoa enchendo o saco, aquele cara que tira o tênis com... né? Porra. Você lembra do Caio Blatt, aquele ator? Lembro. Ele fez prova comigo lá, na segunda fase da FUVEST, o cara tira o tênis, só porque, que não tem um inconveniente desse na hora da prova, né? Boa. Mas tá preparado, boa prova, um abraço, vai pra cima, só sucesso. É isso. Valeu, Celso, obrigado. Valeu, agradeço aí, tchau, Mateus, gente, valeu. Nosso diretor, muito obrigado. Até a próxima, beijo, tchau. Valeu.